vamos lá, gente. Finalmente chegando na parte de fixação. Ou você faz pela fórmula ou faz sem a fórmula. Eu, particularmente, 90% das vezes, gente, eu faço sem a fórmula. Até porque ficar decorando uma fórmula não é muito legal, né? Então, vamos lá. Uma moeda é lançada 6 vezes. Qual a probabilidade de observarmos exatamente duas caras? Então, típica questão que cai direto em concurso, gente. Então, vamos lá. Probabilidade de obter cara, meio, no lançamento. Probabilidade de obter coroa, meio também. Só que eu quero exatamente duas caras. O que vai acontecer, gente? Eu quero duas caras. Só que eu não sei em que momento isso vai acontecer. Pode ser no primeiro lançamento e no segundo. Pode ser no primeiro e terceiro, segundo e quarto. A gente não sabe. Então, olha só. Então, vamos botar aqui bonitinho. Meio, 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 meio. Até porque 50% para cada uma. Só que, desses 50% cada um, apenas duas, logicamente, representam o quê? Cara. Então, como se aqui fosse uma repetição de letras. Aqui fosse A e aqui fosse A. E as outras aqui fosse a letra B. Ou seja, a gente vai ter uma permutação de 6 com repetição de 2 e repetição de 4. Pronto. Então, olha só, gente. Agora, o que a gente vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta. Vezes uma permutação de 6 com repetição de 4 e 2. Então, olha só. Cortou 4 fatorial com 4 fatorial. Esse 2 fatorial eu abri. 2 vezes 1. Ou seja, simplifica aqui, 3 vezes 5, 15. 15, 64 avos. Professor, se eu fosse fazer pela fórmula binomial. Aqui a gente quer o quê? Duas caras. Então, sucesso, no caso, 2. E vou botar em sucesso ou fracasso, no caso, 4. Olha só. Então, a gente quer aqui a combinação de 6 para 2, tá? Vezes meio elevado a 2, que no caso é o nosso sucesso, e o nosso insucesso, meio elevado a 4. Professor, vai dar a mesma coisa? Vai, gente. Se você faz uma combinação de 6 para 2, para quem não lembra a combinação de 6 para 2, vamos fazer aqui rapidinho. Isso aqui representa 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, que é 4 fatorial, 2 fatorial. E olha só, gente, isso aqui é exatamente isso aqui, Não é a mesma coisa, professor. Sim. Então, isso aqui, logicamente, vai dar 15. Vai, Se você abrir aqui, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Que delícia. Show de bola. Com 4 fatorial lá embaixo, Cancelou. O 2 fatorial se abre 2 vezes 1. Simplifica com 6, os mesmos 15. Beleza. Isso aqui, gente, meio ao quadrado e meio à quarta potência é a mesma coisa que meio elevado a 6, que é justamente o que acontece aqui, que é 1,64 avos. Ou seja, tanto faz se faz com a fórmula ou sem a fórmula. Eu, particularmente, faço 90% das vezes sem a fórmula. Vamos adiante. Questão 2. Um dado é lançado 5 vezes. Qual a probabilidade de que o 4 apareça exatamente 3 vezes? Então, bem parecido com a questão anterior. Só que agora é o lançamento de um dado. E, peraí. Vamos pensar que é um dado normal, né? Ele não fala, mas vamos pensar que é um dado de 6 faces, né, gente? Então, um dado de 6 faces, a probabilidade de aparecer um 4 é 1/6. Só que eu quero que apareça o quê? 3 vezes. Eu não sei a ordem que vai aparecer. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, 1/6, 1/6, 1/6. Logicamente, aqui eu estou trabalhando como se fosse aqui na primeira, segunda e terceira, mas eu não sei. Então, a gente vai ter o quê? Uma permutação de 6 elementos com repetição aqui, No caso, aqui é como se fosse uma letra. Repetição de 3 aqui, do sucesso.
e repetição de 2 do insucesso ou do fracasso, que você quiser chamar de melhor. Olha só, gente. Aqui embaixo você bota 25 ou 5 ao quadrado. E aqui embaixo, ou você multiplica isso aqui tudo, eu prefiro deixar 6 elevado a 5. Vamos abrir essa permutação aqui, né, gente? Vai ser 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, tá? Professor, como é que virou 10? Vamos fazer aqui rapidinho. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para cortar com o outro 3 fatorial, ó. E o nosso 2 abre 2 vezes 1. Ó, 3 fatorial cortou com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Simplifica com 2. 10, ou seja, 10 vezes 25, 250. E, logicamente, aqui você poderia deixar de 6 elevado à quinta potência, tá bom, gente? Eu já calculei aqui. Não havia qualquer necessidade. Vamos adiante. A questãozinha 3, vamos ver o que pede. Um estudante tem probabilidade de P igual a 0,8 de acertar cada problema que tentar resolver. Numa prova de 8 problemas, qual a probabilidade que ele acerte exatamente 6? Mesma coisa, gente. Dá para trabalhar com a fórmula ou sem a fórmula. Se a probabilidade do acerto é 0,8, do não acerto é 0,2, tá, gente? É só você fazer o complementar. Ou você acerta ou você erra. Então vamos lá. Vou botar aqui bonitinho. Só botar isso aqui, simplifiquei um pouquinho. Então olha só, agora fazer pela fórmula. P de 6. Então olha só, eu quero exatamente 6. Ó. Então temos uma combinação de 8 para 6, onde a gente quer o sucesso em 6 de 8 e o fracasso de 2 de 8, tá? Onde a probabilidade de acerto é 0,8 e de não acerto 0,2, tá? Show de bola, gente. Olha só. Combinação de 8 para 6. Então, a gente vai ter, ó, 8 fatorial, 8 menos 6 fatorial e 6 fatorial. Então, 6 fatorial, 2 fatorial. Vamos ver quanto é que dá essa combinação rapidinho aí. Então, ó, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vamos cancelar com o nosso 6 fatorial. Delicinha. E o 2 a gente vai abrir, ó. 2 vezes 1. Olha, 8 vezes 7, 56, dividir por 2. Ou, se você preferir, ó, simplifica já aqui, ó. 4 vezes 7, 28. Então, temos 28 vezes 0,8 elevado a 6 vezes 0,2 elevado ao quadrado. 0,8, gente, é 8 décimos. Simplificando, né? 4 quintos. Mesma coisa aqui é 2 décimos. Simplificando, 1 quinto. Fica mais bonitinho, né, gente? Então, aqui, ó, a gente já fez. Já sabe que isso aqui vai dar 28. Já fizemos aqui embaixo. E vamos dar uma melhorada aqui. Então, aqui a gente vai ter 4 elevado a sexta potência, 5 elevado a sexta potência, 1 ao quadrado é 1 e aqui 25. Belezinha? Olha só, gente, 4 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 12, tá? Ó, 2 elevado a 10, 1024. 1024, aí depois 2048 e 4096. Logicamente, gente, poderia ter deixado aqui 5 elevado a sexta potência, sem qualquer necessidade de calcular. Logicamente, aqui eu devo ter feito a calculadora, gente. Fato, eu não devo ter rabiscado, tá? Porque a ideia não era saber se você sabe fazer uma multiplicação, né? E sim aplicar a probabilidade. E, logicamente, aqui, ó, eu poderia deixar dessa forma aqui. Ou, logicamente, multiplicar isso aqui, tá? Multiplicando essa coisa maravilhosa aqui, ó, gente. Pelo amor de Deus. Acredito que se fosse uma questão objetiva, estaria dessa forma aqui já. E não disso aqui. Show de bola, gente? Vamos adiante aí. Questão 4. Parece que a anterior, né, gente? Uma pessoa tem probabilidade 0,2 de acertar no alvo, toda vez que atira. Supondo que as vezes que ele atira são ensaios independentes. Qual a probabilidade dela acertar no alvo exatamente 4 vezes? Se ela dá 8 tiros, tá a mesma ideia
da questão anterior. Então, a gente quer aqui, no caso, o P de 4. Ou faz pela fórmula, ou faz bonitinho e a gente vê a repetição, tá? Então, a gente quer, no caso aqui, ó, 4 sucessos e 4 insucessos de 8, beleza? Fiz na fórmula anterior, agora sem a fórmula. Então, olha só. Se de acertar é 0,2, de errar é 1 menos 0,2, que é 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10, tá? Então, isso aqui, logicamente, vezes uma permutação aqui, ó. Repetição de 4 elementos aqui e 4 elementos aqui. Beleza, professor. E agora? Vamos melhorar isso aqui nessa permutação, né, gente? Então, aqui, ó, vamos ter 8 fatorial. Vamos abrir logo isso, né? Melhor, né? 8. A gente vai ficar coisa gigantesca aqui, né? Vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Vamos cortar com 4 fatorial lá embaixo. Belezinha. E o outro 4 fatorial vamos abrir. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Vamos, opa, 8 manda embora. O que mais dá para simplificar? O 3 com 6. 2. Então, olha só. 7 vezes 5, 35. Vezes 2, 70. Então, isso aqui dá 70. Vamos simplificar, gente? 2 décimos é 1 quinto e 8 décimos, 4 quintos. Acho que é basicamente a mesma coisa da questão anterior, né? Então, olha só, vamos botar aqui bonitinho. Simplifiquei. Aqui a gente já sabe que vai dar 70, essa coisinha maravilhosa aqui. E aqui, o que dá pra gente fazer? 5 elevado a 8 e aqui 4 elevado à quarta potência. Belezinha? Pode deixar assim, né, gente? Não há necessidade de multiplicar. Vamos ver a próxima. A probabilidade de que um homem de 45 anos sobreviva mais 20 anos é 0,6. Então, de não sobreviver, 0,4, gente, complementar. De um grupo de 5 homens com 45 anos, qual a probabilidade de que exatamente 4 cheguem aos 65 anos? Ou faz o P de 4, ou faz esse esqueminha aqui de cima. Tanto faz. Então, vamos lá. Mesmo esquema daqui, ó. Eu quero aqui, gente, do grupo de 5, que 4 cheguem. Então, olha só. 6 décimos e o outro 4 décimos. Então, aqui, ó, permutação de 5 com repetição de 4 para 1 aqui. Esse 1 aqui não serve de nada. E, logicamente, gente, permutação de 5 para 4, olha que delícia. 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Isso dá 5, né, gente? Que delicinha. Então, vamos botar aqui bonitinho. Aqui dá 5. E vamos simplificar, né, gente? 6 décimos é 3 quintos e 4 décimos 2 quintos. Feito isso, daria para cortar um 5 com 5 aqui. Aqui teremos 3 à quarta potência vezes 2 sobre 5 à quarta potência. Ó. Isso dá até para multiplicar, né, gente? Ó, 5, 25, 125, 625. Só que vezes 5 de novo, 3.125. Só que eu já cortei, né? Vai ficar 625 simplificando aqui, ó. Eu vou botar 625 que é melhor. E lá em cima, que dá um número muito grande, ó, 3, 9, 27, 81 vezes 2, 162. 162 sobre 625. Vamos adiante. Questão 6. Um exame consta de 20 questões, tipo certo ou errado. Se o aluno chutar todas as respostas, qual a probabilidade dele acertar exatamente 10 questões? Então, essa parte exatamente fica manjada, né, gente? Só que vai ter como a gente achar essa resposta gigantesca não, né, gente? Porque eu quero o P de 10 aqui. Onde ele vai acertar 10 e errar 10. E é certo e errado. Então, meio para o certo, meio para o errado. Então, a gente só vai representar isso aqui, gente, tá? Pela fórmula. Combinação de 20 para 10
meio elevado a 10 para o sucesso, vezes meio elevado a 10 para o insucesso ou o fracasso. Você pode deixar assim, né, gente? É que só representa pela fórmula. Se você quisesse, poderia até achar isso aqui, que eu não vou achar, tá? De boa. Vamos para a questão 7 logo. Uma moeda é lançada 2n vezes. Qual a probabilidade de observarmos n caras e n coroas? Então vamos lá, gente. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Ó. Quem quiser deixar bonitinho, só deixa assim. Ó. Mais nada a se fazer. Então eu quero n caras e n coroas. Então olha só, gente. Se eu lancei 2n vezes, eu lancei n caras e n coroas, ou seja, metade para cada um. Poxa, o que eu vou fazer? Então vamos lá. Cara e coroa, 50% para cada um. Então o nosso sucesso aqui para cara e para o nosso coroa. Beleza. E o que a gente está querendo aqui no caso? 2n sobre n. É a mesma coisa que eu perguntar. Qual a probabilidade de obtermos exatamente 10 caras? Ou qual a probabilidade de obtermos exatamente n coroas? É a mesma coisa, gente. Tá? Só que ele falou n caras e n coroas. Tá? A mesma quantidade. Então, olha só. É 2n, ó, total de n. Só isso, professor. Só isso. O que daria para fazer aqui, ó, a multiplicação de bicho uma base aqui, ó, você poderia dizer que é meio elevado a 2n. Show de bola. Vamos lá, gente. Questão 8. Uma moeda é lançada 6 vezes. Qual a probabilidade de observarmos ao menos uma cara? Opa, então mudou agora a questão 8. Não é exatamente, é ao menos uma cara. Então, olha só, gente. A única coisa que não pode acontecer é obter o quê? Nenhuma cara. Então, como é que eu posso achar essa resposta? Eu pego, logicamente, totalmente sucesso, ou seja, nossos 100%, e retiro essa probabilidade de obter o quê? Nenhuma cara. Então, vamos lá. Nenhuma cara. Meio, 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 meio. Logicamente, só isso. Isso é nenhuma cara. Até porque aqui são todas o quê? Coroas. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a quanto? A 6. Aí o que eu vou fazer? Ao menos uma cara, 100%, menos 1,64 avos. Ou seja, 64 menos 1, 63, 64 avos. Bem de boa, né, gente? Ah, professor, eu ia fazer passo a passo. Gente, não precisa fazer passo a passo. Pelo amor de Deus, né? Vamos adiante.